Ei, você que é pai ou mãe, faça um teste mental agora. Onde está a sua criança? Bem agora, nessas férias de julho. Se a resposta for tá no sofá, no celular ou no videogame, muitas vezes de cortina fechada e sem pisar na rua, você não está sozinho. É o retrato do mês, né? E é justamente esse retrato que os oftalmologistas do mundo inteiro apelidaram de a tempestade perfeita para a visão da criança. Porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo nas férias. A criança passa muito mais tempo com os olhos focados de perto na tela e muito menos tempo na luz natural, ao ar livre. Pelo menos a maioria delas. E esses são exatamente os dois ingredientes que a ciência associa ao avanço da miopia. Hoje eu vou te explicar por que isso importa muito mais do que vai ter que usar óculos, doutor, e o que já dá para fazer para frear a evolução da miopia. Sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Este é o podcast Marco Negreiros, com ciência, casos clínicos, saúde visual sem complicação para você. E hoje a gente vai falar da miopia infantil, a pandemia do século e os avanços que mudaram o jogo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bom, primeiro, o básico bem entendido, porque isso muda tudo que vem depois. A gente costuma pensar em miopia como um grau, uma dificuldade de ver longe, né? E é isso do ponto de vista de quem enxerga. Mas do ponto de vista do olho, a miopia quase sempre é uma questão de tamanho. O olho cresce um pouco mais comprido do que deveria. Pensa no olho como uma câmera, tá? A imagem, ela precisa focar exatamente na retina, lá no fundo do olho. Quando o olho é comprido demais, a imagem foca um pouco antes da retina. E o que está longe chega borrado. Por isso o míope enxerga bem de perto e mal de longe. E a palavra-chave aqui é comprimento. A miopia da criança, na maioria das vezes, avança porque o olho continua esticando, ano após ano. Então, controlar a miopia é controlar esse esticamento. Guarde isso, tá? Porque é a base de tudo que a gente vai falar. Agora vamos falar dos números, que são sim para assustar. Um estudo de referência publicado na revista Ophthalmology projetou que até 2050, cerca de metade da população mundial vai ser míope, quase 5 bilhões de pessoas. E a forma mais grave, a miopia alta, deve atingir perto de 1 em cada 10. Não é uma tendência sutil, tá? É uma das maiores mudanças de saúde ocular da história recente. Não é coisa só, é fora do Brasil. Não. Aqui, Sociedade de Oftalmologia já aponta que os diagnósticos de miopia em crianças e adolescentes cresceram mais de 35% na última década. Alguns estudos indicam que crianças que usam telas mais de 3 horas por dia têm um risco de desenvolver miopia quase 4 vezes maior do que os que usam menos de 1 hora. E cada hora de tela por dia foi associada a um aumento de cerca de 21% no risco. O ambiente mudou e os olhos das crianças estão respondendo a essa mudança. Mas por que eu escolhi falar disso agora, tá? Nas férias? Porque as férias concentram os dois fatores de risco num período muito curto. E vários estudos mostram que a miopia costuma progredir mais rápido justamente nos meses em que a criança fica mais dentro de casa. De um lado, o excesso do perto. Ler, desenhar, usar tela, exigem sim que o olho fique focado a poucos centímetros por horas seguidas. Esse esforço contínuo de foco de perto é um estímulo sim para o olho esticar. E a pesquisa sugere que blocos longos, sem pausa, 45 a 50 minutos grudado, pesam mais do que o tempo total. De outro lado, a falta de luz natural. Nas férias de inverno, a criança sai menos. E é aí que ele perde o fator protetor mais importante que existe, que eu já vou explicar para vocês. Junte os dois, tá? Mais perto e menos sol. Essa é a tempestade perfeita. E agora o ponto mais importante de todo episódio, tá, pessoal? O que separa quem trata a miopia como só um óculos de quem entende o que está em jogo aqui.
Muita gente pensa, tá, a criança ficou míope, coloca o óculos e resolve. O óculos resolve a visão de longe, mas ele não impede o olho de continuar esticando. E é aí que mora o problema de verdade. Porque quanto maior a miopia, mais comprido fica o olho. E um olho muito comprido é um olho mais frágil na parede de trás, ou seja, na retina. A miopia alta ao longo da vida, ela aumenta de forma significativa o risco de descolamento de retina, de degeneração na mácula, que é a chamada maculopatia miópica, de glaucoma e até de catarata mais cedo. Ou seja, o grau que a criança acumula na infância não é só o número de receita, é o nível de risco que ela vai carregar para a vida adulta. Por isso, a oftalmologia mudou de mentalidade nos últimos anos. A meta deixou de ser só corrigir a visão e passou a ser vamos frear a progressão. Manter o olho mais curto possível dentro do que dá. Cada dioptria que a gente evita hoje é risco que a gente tira do futuro. Isso, pessoal, tem um nome: controle de miopia. E é uma das áreas que mais avançou na oftalmologia recente, tá? Antes de falar dos tratamentos sofisticados, eu preciso te dar a intervenção mais poderosa, mais barata e mais subestimada de todos. Coloque a criança no ar livre. A luz natural é protetora contra a miopia e o efeito é muito forte. A recomendação que sai dos estudos é de cerca de 2 horas por dia ao ar livre, o que dá em torno de 13 horas por semana, contando os finais de semana, tá? E como que funciona? A luz do dia é muito mais intensa do que a dentro de casa, ela estimula a retina a liberar dopamina e essa dopamina parece frear o esticamento do olho. O mais interessante, esse efeito protetor aparece independentemente de a criança estar fazendo esporte ou só brincando na sombra. O que conta é estar na luz do ambiente externo. E ele chega a compensar parte do risco de quem tem pais míope ou faz muita atividade de perto. É de graça, gente. Não tem efeito colateral. E é a primeira coisa que todo pai deveria fazer nas férias. Então, isso é ouro. Troque uma hora de tela por uma hora de quintal, praça ou parque. Brinque com seus filhos. Aqui, vamos falar dos grandes avanços, tá? E quando a miopia já apareceu e está progredindo, a criança não está mais entregue à sorte. Nos últimos anos, surgiram tratamentos com acompanhamento de oftalmologista, óbvio, que reduzem sim de verdade a velocidade de progressão. Eu vou passar pelos principais, tá? Lembrando que a escolha é sempre individual e feita pelo médico. O primeiro é o colírio de atropina em baixa concentração. Ele é bem diluído, algo como 0,01 a 0,05%, uma gotinha à noite, e tem estudo mostrando sim que ele reduziu a progressão em faixas que vão de cerca de 30% a 60%, dependendo da concentração, e das revisões mais recentes têm apontado a de 0,05% como um bom equilíbrio entre eficácia e segurança. É um dos pilares do controle da miopia hoje. O segundo grande avanço são as lentes de óculos da nova geração. Não são óculos comuns. Ele tem centenas de microlentes distribuídos ao redor do centro que, entre aspas, conversam com a periferia da retina e sinalizam para o olho parar de esticar. As duas tecnologias mais conhecidas são a DIMS, presente numa lente chamada MyoSmart, e a Hall, presente na Stellest. Alguns estudos mostram redução da progressão na faixa de 30% a 50%, e algumas pesquisas encontraram a lente DIMS até superior à atropina bem diluída em certas idades. A grande vantagem é um óculos, ele não invade o olho, não tem risco de infecção e a criança usa o dia todo, ou pelo menos deveria. O terceiro são as lentes de contato específicas para o controle. A mais estabelecida é a MySight, da CooperVision, uma lente descartável diária de duplo foco, que em estudos de 3 anos reduziu a progressão em torno de 59% e que é aprovada por agências como a FDA, até a Anvisa, justamente com essa finalidade. E há também, pessoal, a ortoceratologia, a Ortho-K, lentes rígidas que a criança usa para dormir e que remodelam temporariamente a córnea de forma que ela enxerga sem óculos no dia seguinte e, de quebra, ainda freia a progressão. A Ortho-K, ela funciona bem, mas tem um cuidado.
Como é uma lente de contato, tem um risco pequeno, porém sério, de infecção na córnea. Por isso demanda higiene rigorosa e acompanhamento próximo. E em casos selecionados, o oftalmologista pode combinar estratégias como, por exemplo, a atropina junto com uma lente ótica, buscando um efeito somado. O recado para o pai não é decorar nome, é saber que esse arsenal existe. Miopia que progride tem hoje o que fazer, como não era antigamente. Então, doutor, o que eu faço na prática, né? Bom, primeiro, sinais de alerta. Desconfia se a criança está apertando o olho para enxergar de longe, se cola o rosto no celular ou senta grudado na TV, se pisca ou esfrega muito, se reclama de dor de cabeça, se não consegue copiar o que está no quadro, na lousa, ou se cai o rendimento sem explicação. Muita criança não reclama, porque, entre aspas, enxergar embaçado virou normal dela, por isso o exame é essencial. Segundo, o exame oftalmológico. A visão faz parte do desenvolvimento e do aprendizado. Toda criança deveria ter avaliação oftalmológica na primeira infância, ao entrar na escola. E sempre que houver qualquer sinal, se já existe miopia, o acompanhamento passa a ser regular, para medir a velocidade de progressão e decidir se entra em tratamento de controle ou não. E o terceiro, o básico que está na nossa mão hoje, de graça, mais luz natural, mais ar livre, pausa nas telas com 20-20-20, distância de pelo menos um braço da tela e respeita sim os limites de tempo de tela por idade e por dia. Nas férias, isso é o mais importante. Bom, eu sei que tela virou parte da vida e não vim aqui para demonizar o celular nem culpar ninguém, tá? A mensagem é outra e é positiva. A miopia da criança hoje não é um destino fixo. Ela pode sim ser retardada e o risco lá na frente pode ser reduzido, com atitudes simples e, quando preciso, um tratamento que realmente funciona. O que não dá é para descobrir tarde demais. Miopia que avança em silêncio na infância vira um olho muito mais frágil na vida adulta. Então, preste atenção. Nessas férias, o convite é quase um contrassenso para os tempos. Menos tela, mais rua. Não por nostalgia, tá? Por ciência. Cada tarde no sol, cada hora de brincadeira ao ar livre é literalmente um freio no crescimento do olho da sua criança. É prevenção com gosto de infância. E se o óculos chegou, ele é bem-vindo. Mas lembre que ele corrige o que já tem, tá? Ele não protege o futuro. E isso é uma outra conversa e começa cedo. Os óculos corrigem hoje. Controlar a miopia, pessoal, protege amanhã. Eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Eu compartilho esse episódio com vocês, para vocês também. Compartilhar, curtir, manda para aquele amigo que você sabe que tem miopia, que sofre com isso, enfim. Então, basicamente, esse pode ser um empurrão para um exame a tempo, para o filho, para o adolescente, para a criança, enfim. Até a próxima semana e vamos juntos desvendando e simplificando a saúde visual para você.